Muito bom estarmos juntos para mais um encontro com uma palavra. Para você que sintoniza nosso programa pela primeira vez, saiba que ele é dedicado ao estudo de toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Nosso estudo já nos trouxe a maior divisão da Bíblia, os livros proféticos do Velho Testamento. Já estudamos os profetas Isaías e Jeremias, e no último programa fizemos uma introdução à vida do profeta Ezequiel. Já temos uma visão geral do livro de Ezequiel. Vamos estudar alguns dos seus sermões estranhos e extraordinários. Ezequiel recebeu a maioria de seus sermões em forma de visões. Muitas de suas visões podem ser encontradas no livro do Apocalipse. O apóstolo João registrou as visões apocalípticas e escatológicas. Todos os símbolos que João usa no livro do Apocalipse são símbolos bíblicos, sendo que a maioria deles está presente no livro de Ezequiel. Preste atenção nesta visão de Ezequiel. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa com relâmpagos e faíscas e cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente e no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinham forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. As 4 tinham rostos e asas, e as suas asas encostavam umas nas outras. Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham o rosto de homem, rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e rosto de águia. Cada um deles ia sempre para a frente. Para onde quer que fosse o espírito, eles iam, e não se viravam quando se moviam. Os seres viventes iam e vinham como relâmpagos. Enquanto eu olhava para eles, vi uma roda ao lado de cada um deles, diante dos seus 4 rostos. Esta era a aparência das rodas e a sua estrutura. Reluziam como berilo, as 4 tinham aparência semelhante. Cada roda parecia estar entrosada na outra. Quando os seres viventes se moviam, as rodas ao seu lado se moviam. Quando se elevavam do chão, as rodas também se elevavam. Para onde quer que o espírito fosse, os seres viventes iam e as rodas o seguiam, porque o mesmo espírito estava nelas. E aí, qual é a interpretação desse sermão estranho e extraordinário de Ezequiel, hein? O que será que esta visão significa? João menciona os mesmos símbolos no livro de Apocalipse. No capítulo 4 de Apocalipse, quando as portas se abrem para o céu, entre outras coisas, estão esses mesmos 4 seres viventes do livro de Ezequiel. O primeiro é como um leão, o segundo é como um boi, o terceiro é como um homem e o quarto é como uma águia. Quando Deus se revelou ao homem no Monte Sinai, rugiu como um leão. Se o povo chegasse a tocar a montanha de onde Deus falava, morreria. A outra maneira que Deus se revelou foi através dos sacrifícios do livro de Levítico. Quando Deus se revelou através da tenda de adoração ou tabernáculo lá no deserto, o boi representava os animais que eram sacrificados pelos pecados do povo. O homem, entre esses 4 seres viventes, nos leva a essa revelação progressiva de Deus até os evangelhos, onde Deus se tornou o homem. Deus viveu entre nós durante 33 anos. Alguns dizem que a águia representa a deidade. Este homem que viveu entre nós era totalmente homem e totalmente Deus, como declara o credo de fé. A encarnação de Jesus Cristo foi o máximo da revelação que Deus fez de si mesmo. As rodas podem representar a revelação contínua de Deus, que talvez inclua os profetas que proclamaram a revelação, já que o espírito dos seres viventes estava sobre rodas. Essas são algumas das possíveis interpretações desta visão de Ezequiel. É muito difícil interpretar as visões e revelações de Ezequiel. No capítulo 3, lemos uma de suas profecias intitulada O Sentinela da Casa de Israel. Diz assim: Ao fim de 7 dias a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, disse ele, eu o fiz sentinela para a nação de Israel. Por isso ouça a palavra que digo e leve a eles a minha advertência. Quando eu disser ao ímpio que ele vai morrer,
e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Mas para mim, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o ímpio e ele não se desviar de sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre dessa culpa. Da mesma forma, quando um justo se desviar de sua justiça e fizer o mal, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Uma vez que você não o advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu. As práticas justas dele não serão lembradas. Para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o justo e ele não pecar, certamente ele viverá, porque aceitou a advertência, e você estará livre dessa culpa. Você acredita nisto? Pois o apóstolo Paulo acreditou. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, ele disse assim, a graça de Deus, por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância de seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Paulo estava dizendo que se você fala das boas novas de salvação de Jesus para alguém e essa pessoa crê no Evangelho, então você foi a fragrância de vida para ela. Você passa a ser a pessoa mais importante do mundo para ela, porque você anunciou a salvação. Se você fala das boas novas de salvação para uma pessoa e ela rejeita, então você é a fragrância de morte, porque a partir de então ela não poderá dizer, eu não sabia, eu nunca tinha ouvido. Depois de declarar isso, Paulo pergunta, mas quem está capacitado para tanto? Num verão, quando eu trabalhava na assistência social da minha cidade, participei de um projeto de recreação. Um dia, enquanto fechava o centro, vi que um homem estava me observando. Achei que ele quisesse falar comigo, e queria. Quando terminei de fechar tudo, ele se aproximou. Sentamos num banco e, enquanto ele fumava, contou-me sua história. Olha, fui para a guerra e eu fui ferido. Muitos de nós foram feridos. No campo de guerra, eu vi um capelão que ia de um ferido a outro e falava alguma coisa para eles. Sabe, eu achei que ele viria falar alguma coisa para mim também, mas foi atingido por um tiro. Depois, mesmo ferido, ele continuou procurando as pessoas para falar com elas. Ele foi atingido pela segunda vez e continuou se arrastando de um homem para outro. Por pouco ele me alcançou, mas foi atingido pela terceira vez. Eu tenho observado você e sei que você sabe o que o capelão estava falando para aqueles soldados. Eu não fui procurar uma oportunidade para falar do Evangelho. Incrível! A oportunidade veio até mim. O que você acha que o capelão estava falando para aqueles homens que estavam morrendo sob fogo cerrado, hein? Muitos clérigos não têm uma mensagem para alguém que está morrendo. Você acredita no Evangelho? O Ezequiel tinha uma mensagem para o povo que estava morrendo e para o povo que caminhava para a vida. E ele acreditava na sua pregação porque sabia que ela vinha de Deus. Assim como o apóstolo Paulo, Ezequiel sabia que era uma fragrância de vida ou de morte. Se você acredita que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, deve, como Ezequiel, se posicionar como sentinela das almas daqueles que estão ao seu redor. Mas quem está capacitado para tanto, hein? É por isso que Ezequiel dá tanta ênfase ao Espírito Santo em sua pregação. Assim como Paulo, Ezequiel encontrava sua suficiência no Espírito Santo. Em 2 Coríntios, Paulo diz, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas na nossa capacidade que vem de Deus. Só Deus pode nos capacitar para sermos sentinelas espirituais. Veja como Ezequiel descreve a sua unção do Espírito Santo. Ele diz assim, depois o Espírito elevou-me e ouvi um forte estrondo. Então o Espírito elevou-me e tirou-me de lá, com o meu espírito cheio de amargura e de ira, e com a forte mão do Senhor sobre mim. Há alguns anos fui jantar com um homem que eu considero um dos melhores pregadores e ministros que conhecia, realmente, um profeta dos tempos modernos. Comentávamos o fato de ambos sermos pessoas tímidas.
Também falávamos sobre a unção do Espírito Santo. Contei para ele que às vezes quando prego sinto a unção do Espírito, mas às vezes não. Contei para ele que um dia na saída do culto uma senhora me disse: "Foi uma conversa muito boa, pastor." E foi exatamente assim que me senti, conversando com a igreja, e ela disse exatamente isso. "Foi uma conversa muito boa hoje, pastor." Não sentia que havia qualquer unção naquela minha conversa. Na verdade, tive até vontade de dizer para a igreja: "Olha, se vocês conseguirem tirar alguma coisa de bom deste culto, agradeçam a mim, porque eu não acho que o Espírito Santo tem nada a ver com essa conversa de hoje, viu?" Era assim que me sentia naquele dia. Esse grande pregador me disse: "Olha, a diferença entre você e eu é que se não houver unção do Espírito, você ainda consegue conversar com a igreja, e eu não consigo. Se o Espírito Santo não estiver ali, parece que fico com um tijolo na boca. Não consigo falar nada." Eu o estava convidando para pregar em minha igreja e ele estava me dizendo por que não queria ir. Ele me contou que uma vez foi convidado para ser palestrante de uma conferência e quando chegou lá na frente, simplesmente não conseguia dizer nada. Ele só falou: "Desculpe-me", e sentou-se. Ele me perguntou: "Você quer que aconteça isso na sua igreja? Já pensou? Você reuniu toda a sua igreja sem saber se o Senhor me dará ou não uma mensagem?" Fiquei impressionado com o relacionamento profundo deste tímido profeta dos tempos modernos com o Espírito Santo. Ezequiel era o profeta desse tipo. Ele dizia: "Ouçam, se o Espírito está sobre mim, eu posso falar suas palavras. Mas se ele não estiver sobre mim, é como se eu estivesse amarrado com cordas e mudo. Não consigo nem falar." Ezequiel era um profeta exatamente assim. À medida que você se familiarizar com esse profeta estranho e extraordinário e com suas profecias estranhas e maravilhosas, procure tirar de seus sermões uma aplicação para a sua vida, como você fez com o profeta Jeremias. Deus o abençoe na leitura das profecias de Ezequiel. Temos que ficar por aqui hoje. Mas não esqueçam, no próximo estudo teremos muito mais. Deus lhe abençoe. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.